Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros do canal Sem Censura. Hoje estamos aqui para auxiliar os nossos alunos nessa semana que será a primeira semana de avaliação. E o tema da aula de hoje se refere às bandeiras e às entradas, né? E nós vamos tentar entender o porquê que as bandeiras foram importantes para a composição territorial e geográfica do Brasil atual, né? E tentar compreender os mecanismos adotados pelas entradas no sentido de promover a colonização mais para o interior do Brasil. Essa revisão vai ser muito breve, consiste apenas em tentar solucionar algumas dúvidas que tenham porventura surgido no decorrer da aula. E quais eram os objetivos das bandeiras e das entradas? Os objetivos eram praticamente os mesmos: entrar para o interior do Brasil em busca de metais preciosos. E, além dos metais preciosos, o objetivo também era o apresamento de índios, ou seja, prender aqueles índios e, obviamente, promover a escravização, né? E o importante a gente tem que salientar aí é que a diferença entre bandeiras e entradas consiste no fato de que as entradas eram organizadas por pessoas ligadas à autoridade portuguesa, né? A coroa portuguesa financiava as entradas. Já as bandeiras era patrocinada por pessoas comuns, né? Pessoas ligadas ali ao dia a dia do Brasil colonial, como proprietários de escravos, proprietários de grandes quantidades de terras, os latifundiários, né? Enfim, pessoas que não tinham ligação propriamente dito com a coroa portuguesa. E outro fato importante, que como eu acabei de dizer, as entradas e as bandeiras promoveram a interiorização do país. Ou seja, antes, no início do processo de colonização portuguesa, a finalidade era explorar o pau-brasil que se encontrava no litoral. Agora não. Agora a finalidade consiste em buscar os metais preciosos mais para o interior. As regiões como Minas Gerais, por exemplo, passou a ser povoado, o que até então não acontecia, né? E eles promoveram, além da interiorização, a descoberta de ouro. E com a descoberta do ouro, isso acarretou uma série de consequências, como, por exemplo, povoamento e surgimento de cidades importantes aqui para Minas Gerais, como São João del Rei, como Tiradentes, Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, Sabará, enfim, várias cidades que surgiram, Itabira, que surgiram, Diamantina, não pode deixar de citar, que surgiram em decorrência da mineração perpetrada pelos bandeirantes e pelos participantes das entradas. E outra questão fundamental para se entender as entradas e bandeiras também é a questão da destruição dos quilombos. Os quilombos, eles eram locais onde se reuniam os escravos. Os escravos que fugiam da senzala acabavam indo lá para os quilombos. Só que nos quilombos não tinham só escravos. Tinham indígenas, tinham brancos pobres que lutavam pela sobrevivência, além dos ex-escravos que lutavam pela liberdade. E os quilombos foram destruídos por esses bandeirantes. O mais famoso quilombo, o quilombo de Palmares, foi destruído sob o comando de Domingos Jorge Velho, um grande bandeirante da época, que foi responsável pela morte de Zumbi dos Palmares. E existiam algumas diferenças muito importantes que também devem ser ressaltadas entre aqueles indígenas, aqueles jesuítas, aqueles bandeirantes, né, que também vou cobrar na nossa avaliação. Que aqueles índios tinham conhecimento perfeito com relação à medicina alternativa, às matas, ao conhecimento da fauna, da flora. Então era um conhecimento que os europeus obviamente não tinham, né? E também a questão dos jesuítas é que eles se envolveram de uma maneira contundente no processo de colonização e da destruição cultural das populações nativas. Por que destruição cultural? Porque aqueles índios eles foram obrigados a abandonar a religião católica, a sua religião, para seguir
a religião católica, num processo conhecido como catequização. Então houve a destruição física daqueles indígenas, mas também houve a destruição cultural, porque, repetindo, os índios foram obrigados a abandonar a sua cultura. E depois que descobriram ouro na região, principalmente aqui de Minas Gerais, nós tivemos uma guerra chamada Guerra dos Emboabas. Por que Guerra dos Emboabas? Emboabas é um nome pejorativo que foi dado àqueles estrangeiros, considerados estrangeiros pelos portugueses, que chegaram em nossas terras. Por que aconteceu essa guerra? Primeiramente, nós temos que entender que os portugueses foram os primeiros a chegarem. E, diante desse fato, eles se achavam no direito simplesmente de explorarem sozinhos as terras encontradas aqui, o ouro encontrado no interior do Brasil. Só que, quando a notícia se espalhou, obviamente milhares de pessoas vieram. Vieram portugueses, pernambucanos, cariocas, fluminenses, enfim, várias pessoas vieram para Minas Gerais em busca desses metais preciosos. E isso fez com que os portugueses chamassem esses estrangeiros, aquelas pessoas que estavam chegando, de emboabas. Daí a origem da Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra vencida pelos emboabas, numericamente superior. Só que após a guerra, obviamente que a coroa portuguesa intensificou, nós vamos falar sobre isso agora, intensificou a fiscalização, né? Quando as pessoas descobriam que tinham ouro em suas propriedades, elas tinham a obrigação de comunicar às autoridades portuguesas. Elas não poderiam explorar o ouro encontrado, por mais que estivessem em suas terras. Então aí nós já vamos entrar no que se refere à mineração aqui no Brasil colonial. Na questão da mineração, quando os portugueses perceberam que poderiam obter lucros com a questão da mineração, eles obviamente criaram algumas medidas para aumentar a fiscalização. Uma das primeiras medidas foi justamente trazer a capital para o Sudeste, né? Mais precisamente o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro então se tornou a capital federal da época? Simplesmente porque o Rio de Janeiro era o local por onde passava, por onde o ouro passava e chegava até o litoral. Então, sendo o Rio de Janeiro a capital da República, ficaria muito mais fácil, capital da monarquia, da coroa portuguesa, ficaria muito mais fácil fiscalizar. Então, aquele ouro que era transportado em lombos de mulas, de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, era colocado no navio e dali era transportado até Portugal. Então, sendo o Rio de Janeiro a capital, ficou muito mais fácil para a coroa portuguesa fiscalizar. Contudo, nós tínhamos algumas questões importantes no que se refere ao contrabando. Muitos escravos escondiam ouro no cabelo, muitos escravos engoliam pepitas de ouro, muitos escravos também usavam uma prática chamada Santa do Paoco. Uma santa, que era oca por dentro, e eles utilizavam para transportar e promover assim o contrabando, né? Então, existiram várias formas de contrabando e uma das mais usuais no período da mineração era a Santa do Paoco. Alguns termos são importantes para a gente entender esse período, e um desses termos é a questão das datas. Datas eram lotes de terra onde encontravam ouro. Por exemplo, nós tínhamos lá uma região mineradora, e o proprietário, quando comunicava à coroa portuguesa, os fiscais da coroa chegavam até a região, dividiam o terreno e cada parte recebia o nome de datas. Diante dessas datas, aquele proprietário tinha o direito de escolher uma data só para ele explorar. Então, o restante era dividido entre os grandes proprietários de escravos. E também uma questão importante é o que se refere aos impostos cobrados. Para que os companheiros tenham uma ideia, o quinto era o imposto cobrado daqueles mineradores. Ou seja, a quinta parte do ouro arrecadado deveria ser destinada a pagar impostos. Não tinha só o quinto, tinha um sistema de captação também, 17 gramas por escravo. Se você tinha 3 escravos trabalhando para você, 3 escravos, você iria pagar o imposto equivalente a 3 escravos. Então a captação era o imposto por cabeça de escravos.
Ah, mas se o imposto não fosse devidamente pago à coroa portuguesa? Aí era decretada a derrama. O que era a derrama? A cobrança forçada dos impostos. Os soldados invadiam a casa daquele sujeito que estava devendo e simplesmente tomava o que ele tivesse de valor para completar aquilo que deveria ser entregue à coroa portuguesa, né? E outro fato importante também são as casas de fundição. Por que as casas de fundição eram importantes? Porque as casas de fundição era o local onde o ouro era transformado em barras. Os mineradores pegavam o ouro que havia retirado das minas e levavam até as casas de fundição. Lá o ouro em pó, em pepitas, pequenos pedaços de pedras preciosas, tudo era derretido e transformado em barras, e ali eles levavam o símbolo da coroa portuguesa, tudo também para evitar o contrabando. E lá no momento em que as barras eram feitas, o interessante é que ali mesmo já descontava a quinta parte do ouro que devia ser pago como imposto. Então, a prova vai girar em torno dessas questões importantes. Espero que todos estudem. Vou deixar aqui também o endereço do meu blog. Poderão entrar, acessar e ler os textos referentes a esse assunto. E espero que todos façam uma boa prova. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.